Salve galera, Sil, parceiro Bumbaí aqui na área de novo. Vocês que nasceu nos anos 80, 70 e 90, eu que nasci nos anos 90, lembra como era viver há 36 anos atrás? Eu peguei ali o final dos anos 90 ali e lembro de muitas coisas, principalmente, óbvio, pela casa de minhas avós, né, de minhas bisavós, que sempre guardava essas relíquias aí do passado. Então hoje, para lembrar, para ter aquele gostinho do passado, vamos ver aqui como era viver há 36 anos atrás. Era viola, velho, era massa, era muito massa, é muito nostálgico. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Esse aqui é um vídeo original do canal Biologia e História, vai estar aqui na descrição o link. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Já se passaram mais de 30 anos, mas para quem viveu nos anos 90, 36 parece já. que foi ontem. Uma década de grandes mudanças, marcada por transições tecnológicas e um estilo de vida bem diferente do que conhecemos hoje. Macacão. A internet ainda era um mistério. Os celulares pareciam tijolos. Ter um videocassete em casa era chiquérrimo. Massa. E o computador era um bicho de 7 cabeças. Se você não viveu os anos 1990, chegou a hora de descobrir como era o mundo antes das redes sociais, do Wi-Fi e dos smartphones. Então vem com a gente até o final deste vídeo, porque tem muita coisa divertida para relembrar. Os anos 90 chegaram depois de uma década de hiperinflação e instabilidade econômica. O Brasil entra nessa década com 149 milhões de brasileiros e a televisão era a principal fonte de informação e entretenimento para todos. Foi ao longo dessa década que o Plano Real, lançado em 94, mudou o rumo da economia brasileira. Na política, o país viu o impeachment de Fernando Collor em 92, seguido pelo governo de Itamar Franco, e depois a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Foi ele que ajudou a implementar o Plano Real ao assumir em 95. Dinheiro e poder de compra. Agora vamos falar de grana. Nos anos 90, o Brasil passou por uma verdadeira revolução econômica. E como já dissemos, foi nessa década que nasceu a moeda que usamos hoje, o real, que entrou em circulação em 94. Para entendermos os valores, precisamos saber que no final da década, em 99, o salário mínimo no Brasil girava em torno de R$ 136 reais. Eu sei que o salário mínimo era R$ 136 reais por conta daquele filme O Homem que Copiava. Eu acho que na época dele aí já era 138. Não sei se você assistiu, um filme muito bom com Lázaro Ramos e Leandra Leal. Muito massa. Tem até o Agostinho lá, né? Quem nunca assistiu, assista. O Homem que Copiava. Muito massa. E lá o salário dele é de, acho que é 138 reais, o salário mínimo dele. E se você está achando pouco, espera só para ver o poder de compra dessa época. Em 96, há cerca de 30 anos, um quilo de arroz do tipo 1 custava apenas 83 centavos. Uma lata de óleo, sim, o óleo era vendido em lata de ferro, não em garrafa plástica como hoje, saía por apenas 89 centavos. O óleo tava de 10 conto outro dia. Uma Coca-Cola de 2 litros custava só R$1,18. Caralho, meu irmão. Aqui só para pegar uma base, eu acho que o arroz tá de R$4,95. O óleo, eu cheguei a pagar R$17 no óleo um pouco tempo atrás. E a Coca-Cola, eu nem me ouço a comprar Coca-Cola. Eu nem tenho essa audácia. O preço dos carros também vão te impressionar. O Fiat Uno, ícone absoluto da década, saía por volta de R$10 mil. E pasme, em 1995, 1 litro de gasolina custava em torno de 55 centavos na cidade de São Paulo. Ah, só chega a doer, meu Deus. O Deus. assunto que todos adoram saber, tecnologia. Nos anos 90, a tecnologia ainda dava seus primeiros passos rumo à era digital. A internet era discada, barulhenta e tão lenta que dava tempo de ir tomar um café, enquanto a página carregava. Eu lembro quando eu ia pra escola, tinha a sala de informática, eu ficava orando ali, rezando dentro da sala para ir para essa sala, que além da sala ter computador, ainda tinha ar-condicionado, né? Uma coisa assim de outro mundo naquela época. E aí eu ia para lá para ficar mexendo no Paint, se não me engano era o Paint que tinha, que ficava, né, tipo Photoscape ali, fazendo um desenho, né? De vez em quando eu tava no Google para ver ali os jogos da Turma da Mônica. Porra, era massa, era muito legal. Eu tinha um brother que ele já era, o pai dele tinha um computador, trabalhava com computador, então ele sabia mexer um bocado de besteirinha ali. Aí ele sempre botava a gente para ficar vendo Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Cavaleiro do Zodíaco, os desenhos pra fazer, pô, eu ficava viajando, velho. A banda larga só chegaria no final da década, e ainda assim era um privilégio de poucos. Mesmo no fim dos anos 90, ter um computador em casa era sinônimo de status. Os modelos eram grandes, pesados, com monitores que ocupavam metade da mesa.
Uma das configurações mais vendidas em 1995 vinha com o processador 586 e custava cerca de R$ 1.800, mais de 10 salários mínimos da época. O uso de disquetes de 1 MB ou CD-ROMs de 700 MB eram essenciais para transferir dados de um computador para outro. O bate-papo virtual começava a conquistar os jovens. Programas como esse aqui eram usados por todos. E posso garantir que as salas de bate-papo do UOL era a coisa mais incrível que se conhecia. Era lá que surgiam os primeiros namoros virtuais, o que era surreal para os padrões da época. Foi nesse período que surgiram também as LAN houses, lojinhas cheias de computadores onde a galera se reunia para jogar ou navegar na internet pagando por minuto de uso. Celular era raridade, viu, gente? No finalzinho da década, começaram a se popularizar modelos como o Nokia 5120, que custava cerca de 4 salários mínimos. Ter um celular era algo tão novo que muita gente tinha vergonha de atender uma ligação em público. E se você era um adolescente, esquece. Crianças e adolescentes não usavam celulares nos anos 90. Ah, e por falar em telefone, os telefones residenciais eram indispensáveis. E se você podia ter um com identificador de chamadas, meu amigo, você era o rei da vizinhança. Falando em Lan House, eu tinha uma Lan House aqui, né? Mas aí foi lá pros anos 2007, 2010, 2011, precisando assim, 2007 a 2011. Que a Lan House, além de ser Lan House, ela era locadora de filmes. Porra, eu ficava viajando em lá, cara, que eu sou amante por filme. E eu ia lá pra mexer no computador, ainda ficava vendo os filmes, até alguém liberar uma máquina pra eu ir lá e sentar lá pra mexer lá ele, pra mexer no computador. Pô, era muito massa aquela época, era tudo nostálgico. Acho que também que a gente era jovem, né? Tinha tudo uma fantasia melhor. E no final dos anos 90, as lojas começaram a vender os modelos sem fio e ter um desses em casa era muito chique. Eu vim ter um dia A desse. escola dos anos 90. Aposto que você está animado para se lembrar disso. Bem, mas a grande virada na educação aconteceu em 96, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, determinando que o primeiro grau se transformaria em ensino fundamental e o segundo grau passaria a ser ensino médio, e assim permanece até agora. Quadro de giz, mimeógrafo, carteiras de madeira e aulas com retroprojetor era a grande realidade da época. Mas com a chegada dos computadores, as capas de trabalho já podiam ser feitas usando Word Art, e isso sim era ostentação estudantil. Nos anos 90, os cursos profissionalizantes eram muito requisitados e tratados como uma grande conquista do jovem. Ter um curso técnico em eletrônica ou técnico em enfermagem, por exemplo, fazia do jovem o grande orgulho da família. E vou te contar, bastava isso para que você se tornasse um profissional de sucesso. Fazer faculdade já era uma realidade, e muitas pessoas chegavam lá, mas para a maioria dos jovens ainda era algo inalcançável. A moda nas escolas era encapar os cadernos com papel contact e usar caderno com capa de artistas. Entre o material escolar, a borracha em forma de caneta e as canetas com multicores foram sucesso incontestável. Além disso, as adolescentes mantinham agendas onde colocavam recortes, escreviam segredos, desenhavam, marcavam compromissos, provas, enfim. As agendas dos anos 90 serviam para tudo. Carros e motos. Para quem gosta de carros, chegou a hora de saber que nos anos 90, a facilidade no financiamento fez com que os carros populares começassem a ganhar as ruas do Brasil. O carro mais vendido da década foi o Volkswagen Gol, conhecido como Gol Bolinha, que custava cerca de R$ 9.000, o equivalente a mais de 70 salários mínimos. Caralho, já modelos um pouco mais sofisticados, como o Ford Versailles, podiam ultrapassar a marca dos R$ 18.000. Para os mais abonados, havia Ford Escort XR3 conversível, que chegava a R$ 38.000 e costumava ser acessível apenas para os brasileiros de classe média alta. Os anos 90 foram uma época dourada para os entusiastas de motocicletas no Brasil, mas a Honda CG 125 ainda era a mais vendida e reinava soberana, custando cerca de R$ 3.800. Curiosamente, durante muito tempo, dirigir alcoolizado era visto como algo comum por grande parte da população. No entanto, em 97, o novo Código de Trânsito Brasileiro passou a considerar essa prática um crime. Por isso, os bafômetros começaram a ser utilizados, pegando muita gente de surpresa. Outra mudança importante ocorreu no mesmo período. O uso do cinto de segurança passou a ser obrigatório também dentro das cidades. Antes disso, ele era usado apenas por quem desejava. Não havia qualquer exigência legal para se usar o cinto de segurança. Moda. Agora você vê, né? Tem que ter uma lei para obrigar a pessoa a usar cinto de segurança para ela mesma. Vai entender o ser humano, né, rapaz? Quer dizer, uma coisa que é para segurar ele mesmo
né? A mesma coisa é a bebida, uma coisa que é para segurar a vida do capeta ali. E ele ainda tem que ter uma lei para obrigar ele a fazer isso, porque ele mesmo não quer prezar pela saúde e vai entender o ser humano. E estilo. Depois de uma década extravagante, os anos 90 trouxeram uma moda mais minimalista. As grandes marcas da época foram os vestidos slip dress, os macacões jeans e as mini-saias com leg por batia baixo. certo O mesmo. slip dress parecia uma camisola de seda com alças finas, sendo a moda noturna preferida para as magrinhas. Já os macacões jeans, usados por homens e mulheres, eram combinados com uma alça solta, criando um visual despojado. As mini-saias com leg podem parecer estranhas hoje, mas quem foi adolescente nos anos 90 com certeza usou. Nos acessórios, as correntes grudadas no pescoço, conhecidas como coleiras, eram preferência da maioria. Máximo respeito, As mas shoulder bagulho bags, feio. pequenas bolsas de ombro, faziam sucesso, assim como as mochilas da Company, queridinhas dos estudantes. Para os homens, o acessório preferido foram as pochetes, mas nessa década não eram usadas na cintura, e sim atravessadas como uma pequena bolsa. Na moda masculina, além dos macacões jeans sem camisa por baixo, os garotos usavam jeans largos e rasgados, camisas oversized e jaquetas jeans ou de couro. Curioso, muito dessas modas voltou há pouco tempo, né? Voltam, vem. Calça lascada mesmo, mudou de calça para bermuda lascada, né? As pochetes voltou à tona também. Pô, muitas coisas vão e voltam. A única coisa que não voltou mais foi o macacão, né? A única coisa que ainda não voltou. Mas a grande febre foram as camisas xadrez usadas abertas sobre uma t-shirt lisa, tendência que também conquistou muitas meninas. Esse look é a marca registrada dos anos 90. Esporte e lazer. Nos anos 90, o Brasil respirava futebol. Em 94, veio a glória do tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, com Romário e Bebeto brilhando em campo e fazendo o famoso embala neném. A seleção era puro orgulho nacional, e toda criança queria ser jogador. No automobilismo, o país chorava a perda de Ayrton Senna em 94, uma dor que até hoje não foi superada por quem viveu a era de ouro da Fórmula 1 no Brasil. Nas novelas, Mulheres de Areia foi um fenômeno de audiência. Glória Pires brilhou ao interpretar as gêmeas Ruth e Raquel, e Marcos Frota conquistou o público como o inesquecível Tonho da Lua. Nas rádios, Evidências, de Chitãozinho e Chororó, foi a música mais tocada por 2 anos seguidos e é considerado o maior sucesso da década. E ninguém ficou parado com o grupo de axé. É o Tchan, que máximo conquistou respeito. crianças, jovens e adultos. Os anos 90 foram o início do fim do explosivo sucesso do show da Xuxa. Então, para os pequenos, a Família Dinossauro, que estreou em 92, foi um fenômeno. E o Castelo Rá-Tim-Bum se tornou um dos programas infantis mais assistidos da época. Saúde no Brasil. A morte prematura do cantor Cazuza no início da década trouxe diversas mudanças nos protocolos de atendimento e tratamento da AIDS no Brasil. Foi uma época em que as pessoas tinham receio até mesmo de tocar nas outras, e muitas passaram a evitar o sexo casual, e até mesmo trocar beijos com desconhecidos. No início dos anos 90 também foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, substituindo o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, conhecida como INAMPS. E aí, bateu saudade dessa época mágica? Então já sabe, dá o like. Muito massa. Só deixou de fora o Mamonas Assassina, né? Que fez parte da década de 90 ali também, que faleceu, né? Que chegou bombando ali, acho que foi em 95, e aí morreu ali em 96, né? Se eu não me engano. Então só esqueceu aí o Mamonas Assassina também, que foi um marco para essa época, né? Muito massa, e marcou aí a história por causa do acidente. Mas foi muito massa aí, a AIDS também acabou com muitas coisas. Mas época boa, é ano que eu nasci, década que eu nasci, né? Então quando chegava no final eu tava chegando aos meus primeiros 10 anos de idade. Então acompanhei muitas coisas, né, dessa época aí, muitas coisas aí. Não, perdão, final da década eu tava chegando a 5 anos de idade, né? Em 2005 eu fiz 10. Então, mas mesmo assim eu ainda acompanhei muitas coisas dessa aí e bate a nostalgia, bate a saudade. Mas o que passou, né? A gente curtiu. Só lembrar, agora é curtir o que vem no futuro. Não pode deixar de olhar sempre o futuro, mas é bom relembrar. Deixa aqui o like, se inscreve no canal, deixa aqui o que você mais usou nessa época aí. E até o próximo vídeo. Valeu!